uma coisa, se você tá acompanhando esse vídeo, você é muito novinho, tipo, tem menos de 16, 17 anos, não sei se é bom pra você ler esse aqui não, tá? Espera ficar mais maduro aí, assentar algumas ideias, talvez, porque ele é um livro bastante impressionante. Para o autor chegar onde ele quer, ele vai criando imagens bastante perturbadoras, inclusive, em alguns momentos. Oi pessoal, voltei dessa vez para um vídeo de resenha de livro, aquele vídeo que não é uma aulinha, é só uma resenha tranquilinha, só falar o que eu achei de uma leitura, tá bom? Dessa vez é uma senhora leitura, eu estou falando do Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago. Acho que a maioria de vocês já ouviu falar sobre isso. Eu comecei a ler esse livro porque a gente entrou em quarentena, né? Estamos aí num cenário de pandemia mundial e muita gente começou a falar dele, fazer associações sobre ele, sobre a epidemia que se dá no enredo desse livro. Eu fiquei curiosa e comecei a leitura. Depois continuei, porque eu tô fazendo parte de um clube do livro de vez em quando agora, e o livro escolhido do mês foi ele, então continuei a leitura e achei, assim, sensacional. É um dos livros que mais me marcaram na minha vida, com certeza absoluta, e que já adianto de antemão que vale a pena ser visto. Ele foi publicado em 1995, então a gente pode dizer que ele é um livro aí da contemporaneidade, né? E tem como autor o José Saramago, que ganhou um prêmio Nobel de Literatura pela sua obra. Em 2008, foi lançada uma adaptação para o cinema. Eu aproveitei e assisti também, que é muito legal. Eu achei uma boa adaptação. Ela não assistir ao filme, e isso nunca vai acontecer, tá, gente? Assistir ao filme não substitui a leitura do livro, absolutamente, uma vez que, primeiro, tem que cortar partes e cortou-se partes muito legais para que se pudesse adaptá-la para o cinema. E a própria linguagem do Saramago não é captada. Então tem até uma cena que, enquanto eu tava lendo, eu verbalizei, assim, nossa, que cena linda! E ela até tá no filme, mas a descrição não é a mesma coisa, a forma como ela é adaptada não é a mesma coisa. Então, assim, nunca vai ser, mas é uma boa adaptação, vale a pena, né? A gente tem que ver, aqui se propõe ao cinema e aqui se propõe um livro. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, do que se trata essa história? A gente, logo no comecinho, tem um homem que tá dirigindo e, de repente, fica cego. Mas não é qualquer cegueira, não é uma cegueira... Normalmente, quando se fala de cegueira, fala que ficou tudo escuro. É a ausência de luz. Não, ele é acometido por uma cegueira branca. No livro se diz muito assim, como se ele tivesse mergulhado num mar de leite. Esse homem é levado até a casa dele e ele continua cego. A mulher resolve levá-lo para o consultório de um médico que não consegue também entender o que ele tem. As pessoas que tiveram contato com esse homem que cegou são acompanhadas pela narrativa do livro e elas também vão cegando uma a uma. E chega uma hora que o médico do consultório ao qual ele foi para ver o que estava acontecendo ali com ele, também cega e chega à conclusão que se trata de uma epidemia. Então, ele contata as autoridades e aí as pessoas que vão cegando vão sendo levadas para uma quarentena. Essa quarentena se dá num lugar onde anteriormente funcionava um sanatório, ali, um lugar onde eram internadas pessoas com doenças mentais. Então, ela tem alguns quartos, algumas alas que eles chamam de camaratas, onde essas pessoas cegas vão ficando. As pessoas são jogadas ali, são largadas e vão lidando com as adversidades de se estar cego, abandonado num lugar. Só que esse livro tem uma personagem muito interessante, muito importante e, assim, sensacional, que é a mulher do médico, né? Então, entre as pessoas que conviveram com o primeiro cego, que foram levadas para quarentena,
estão o médico, a qual ele foi, também cegou, e a sua esposa. Só que a mulher do médico, e aí vejam só, eu tô chamando ela de mulher do médico porque esses personagens não têm nome nesse livro. Eles são chamados de o primeiro cego, o médico, a mulher do médico, a mulher do primeiro cego, a rapariga de óculos escuros, enfim. Eles vão sendo chamados dessa forma, né? E isso é um dado para que a gente compreenda essa obra. E é um dado na medida que a gente percebe que talvez seja a construção da identificação com qualquer leitor, ou seja, uma forma de deixar claro que se trata de uma obra ficcional, de uma metáfora, né? Se você lê esse ensaio sobre a cegueira como se fosse uma ficção científica, como se fosse a grande questão aqui fosse um vírus que vai se passando de pessoa para pessoa, você está lendo errado. Na verdade, se trata aí sobre um outro tipo de cegueira que acomete as pessoas e que vem nos acometendo mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo do próprio Saramago falando sobre a escrita desse livro e a cegueira da qual ele está se referindo, né? A qual ele está se referindo. Mas enfim, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu tava falando da mulher do médico, né? A gente tem aí essa mulher que na verdade não é cega. Ela não cegou. E ela passa boa parte do livro esperando cegar e ela não cega. Ela vai para essa quarentena, na verdade, fingindo que tá cega para cuidar do marido lá. Ela pensa assim, bom, eu vou falar que eu tô cega, ninguém vai provar que eu não tô, e chegando lá eu posso cuidar do meu marido. Só que aí a gente tem nela a grande reflexão sobre a responsabilidade de não estar cega ou cego num mundo em que a cegueira é de todo mundo, é a maioria. A gente tem nesse livro uma mensagem pessimista e uma mensagem de esperança, de certa forma também. No meu ver, essas duas coisas se misturam aí, né? Então vamos lá. Eu nunca tinha lido muita coisa do Saramago, eu trabalhava o Conto da Ilha Desconhecida com os meus alunos, então esse era um texto que eu conhecia muito bem, mas não tinha lido nenhum romance do autor, por exemplo. E eu senti assim que a linguagem dele é muito particular, que no começo ela causa um estranhamento, mas que vale a pena insistir, porque você se acostuma com essa linguagem e ela faz todo sentido ali com a obra que ele está construindo. Muitas coisas passam a acontecer, então, com essas pessoas nessa quarentena, porque eles não têm tratamento médico algum, não é como se dissesse assim, bom, nós vamos levá-los para esse hospital, esse lugar, e vocês serão tratados ali. Não, vocês vão ficar ali isolados até a gente achar aqui um jeito aqui fora. Só que a coisa vai se tornando insustentável, porque, primeiro, todo mundo vai cegando, o lugar fica cheio, e o resto do mundo que tá lá fora tá cegando também. Depois, porque a organização ali dentro começa a ficar muito complicada. Acaba havendo uma disputa de poder, uma disputa por comida. A humanidade das pessoas acaba se perdendo de certa forma e é uma espécie de metáfora do aonde a gente pode chegar. E o questionamento, será que a gente já não chegou? A organização social é como se aquele lugar ali dentro onde eles estão em quarentena fosse um microcosmo, né? Uma cópia em tamanho menor da sociedade em que a gente vive, né? Diz o Saramago que nós já estamos cegos. E aí a gente tem nessa mulher do médico essa esperança, talvez, porque ela é a pessoa que vai ter a responsabilidade de ter olhos no mundo em que ninguém tem. O que a gente faz quando a gente percebe coisas que a gente tá vendo que os outros não estão percebendo? E será que nós somos os que estão vendo mesmo? Será que nós não somos os cegos? Isso foi o que me passou pela cabeça o tempo todo, né? Quando a gente entra em discussões inúteis, às vezes, será que a gente não está sendo cego? Ou não acha uma resolução prática para os problemas em que a gente está tendo? Quando a gente deixa de olhar para os outros de fato? Esse livro foi me provocando diversas epifanias do quanto será que eu tô cega, ou das pessoas com as quais eu concordo, será que elas não estão cegas de alguma forma também? E assim, na minha concepção é esse o livro melhor, né? É o livro que provoca transformações e grandes epifanias, grandes rupturas na gente, né? Que faz com que a gente mude a forma como a gente age ou que a gente vê o mundo, talvez. Existem várias passagens bonitas aqui. Uma delas eu vou ler aqui pra vocês agora. Veja só. O medo cega, disse a rapariga dos óculos escuros. São palavras certas. Já éramos cegos no momento em que cegamos. O medo nos cegou.
o medo nos fará continuar cegos. Demais, né? E a gente pode aplicar isso a tantas situações, tantas questões do mundo atual, da nossa vida cotidiana, dos tempos em que a gente está vivendo, e da forma como se embute o medo na gente enquanto cidadão, enquanto ser humano, para talvez nos controlarem demais. Voltando à mulher do médico, ela é um personagem demais também, porque ela lida com questões pessoais e ela precisa tomar coragem em alguns momentos para fazer coisas com as quais ela mesma não concorda, ou para passar por cima de coisas que são difíceis para ela, e ela continua, ela segue em frente. Chega um momento em que essas pessoas se deparam com o mundo lá fora e veem como é que ele tá. É um mundo que precisa de organização, de uma nova organização, porque todo mundo ficou cego. E conforme você vai lendo e vai pensando aí nas metáforas realizadas pelo Saramago, em como ela pode ser voltada para a nossa vida e na nossa cegueira para o outro, na nossa cegueira para fazer o que precisa ser feito, assim, é sensacional. A gente não consegue desassociar da nossa vida e dos nossos tempos. Tem um diálogo aqui da mulher do médico com ele que eu achei demais. Ela diz: "E tu, como queres tu que continue a olhar para estas misérias, tê-las permanentemente diante dos olhos e não mexer um dedo para ajudar?" Ele diz: "O que fazes já é muito. O que faço eu, se minha maior preocupação é evitar que alguém se aperceba de que vejo?" E essa mulher toma essas responsabilidades porque o que ela vê toca no coração dela, né? Uma das grandes características dela é a empatia. Ela olha para o outro e não consegue não agir para ajudar. É isso que ela vê, né? Essa é a visão dela que foi tirada pelos outros. A gente percebe essa diferença de conduta mesmo entre ela e as outras personagens. E ela é a personagem que é obrigada não só a sentir tudo que está acontecendo, mas também a ver tudo que está acontecendo. Tem cenas assim muito fortes relacionadas à escatologia, à morte, enfim, é bem impressionante. E aí nós temos também um grupo de outros cegos ali que resolvem ficar contra os cegos para tomar um poder de alguma coisa, para conseguir benefícios em cima dos próprios cegos, dos próprios semelhantes. E aí a gente tem também um cego ali que não cegou da cegueira branca. Ele já era cego anteriormente, por algum motivo ele foi mandado para quarentena, mas ele tem uma vantagem sobre as outras pessoas, porque ele já sabia se comportar enquanto um cego no mundo, né? Ele já sabe se localizar, ele já sabe escrever, acho que o método que ele usa ali é Braille, enfim. Ele já tem esses conhecimentos de como ser um cego no mundo e ele vai utilizar essa vantagem de um jeito que, assim, eu não vou dar spoiler, né? Porque eu quero que vocês leiam. É detestável. A mulher, em outro diálogo, essa mulher do médico de quem eu todo falei aqui, vai dizer o seguinte: hoje é hoje, amanhã será amanhã, é hoje que tenho a responsabilidade, não amanhã, se estiver cega. Responsabilidade de quê? A responsabilidade de ter olhos quando os outros o perderam. Não podes guiar nem dar de comer a todos os cegos no mundo. Deveria, mas não podes. Ajudarei no que estiver ao meu alcance. E aí, qual será que é a nossa responsabilidade? Será que a gente tá cego? Será que a gente não tá? Dá vontade de discutir o livro inteiro, de falar sobre ele inteiro, mas como é um vídeo que tem a intenção de motivar os espectadores a lerem o livro, eu não posso fazer isso. Mas a forma como essas personagens são construídas e essa história vai acontecendo é demais, as cenas são impressionantes e eu vou deixar vocês com uma última citação muito bonita que é: penso que não cegamos, penso que estamos cegos, cegos que veem, cegos que, vendo, não veem. O que vocês acham que isso quer dizer aí? Que cegueira é essa que, segundo Saramago, nos acomete? É isso, eu não sei, eu tenho a impressão que essa resenha ficou meio confusa, que ela tá meio doidona, mas eu dei meu melhor aqui. Tentei falar um pouquinho sobre esse livro sensacional. Espero que vocês gostem. Comentem aqui o que vocês acharam de todas essas metáforas e compartilhem o vídeo daí se vocês quiserem influenciar as pessoas a lerem esse livro. Se inscrevam aqui, tá bom? Um beijo, até a próxima!